dia, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcred, o podcast oficial do Conacred. E hoje nós estamos aqui diretamente do maior congresso de crédito agro da América Latina, o Conacred, na sua 7ª edição. E é claro que nesse segundo episódio eu vou ter a honra de bater um papo aqui com uma das principais personalidades que vem transformando o setor, deixando legado ao longo dos anos. Ela hoje atua aqui, e é claro que eu trouxe a minha colinha, como gerente administrativa e financeira da Cultivar Comércios e Representações. Uma profissional com experiência prática na linha de frente da concessão de crédito e de revenda agro. Hoje, o nosso episódio é com a estrela Simone Lamper. Simone, seja bem-vinda ao segundo episódio do Podcred, ao vivo, diretamente do Conacred. Como eu disse para o Genival e para o Horace, que estavam nos episódios anteriores, Simone, você está fazendo história, você está ao vivo no Conacred. Simone, seja muito bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Bom dia para quem nos acompanha. Eu gostaria de contar hoje um pouco da minha história, como que funciona lá no campo, com a botina no campo, o crédito, a revenda dando crédito para o produtor rural. Fantástico. Para quem está nos acompanhando, Simone, ela vem falar um pouquinho aqui. O tema desse segundo episódio é concessão de crédito, os novos e os velhos desafios da revenda. E haja desafio nisso, né, Simone? Bastante desafiador. Mas, Simone, até mesmo antes da gente falar um pouquinho sobre esses velhos e os novos desafios, eu quero te conhecer um pouquinho melhor. Então, assim, quem é Simone? Da onde Simone veio? Qual que é a origem da Simone? A Simone já nasceu dentro do agro. Conta um pouquinho da sua história, Simone. Como que era a Simoninha, ou a Cici, ou qual foi o apelido da Simone ali quando criança, e conforme você foi trilhando essa carreira para estar atuando no agro com tanta maestria no longo desses anos? Bom, Tony, a gente vem de uma origem muito humilde, né? Meus pais são muito humildes. Nós sempre moramos em propriedades rurais. Meus pais, eles eram trabalhadores rurais de fazendas, né? Então eu morei na fazenda até meus 15 anos. Depois fui para a cidade para estudar, né? Eu sou formada em ciências contábeis. E quando comecei a minha carreira profissional, comecei num posto de combustível e logo em seguida eu fui trabalhar como produtor rural. Trabalhei 6 anos como produtor rural, formei, né, estudei e logo em seguida eu fui para uma revenda. Trabalhei alguns anos numa revenda de insumos e hoje estou na Cultivar há quase 10 anos, né? A Cultivar ela tem 12 anos de mercado e eu estou praticamente na empresa desde o início. E foi aonde eu me consolidei e me aperfeiçoei. Estou buscando aperfeiçoamento até hoje, né? Eu sou casada, tenho uma filha linda, uma princesa. E... Mamãe nada babona, né? Nada babona. É meu bebê. Como que é o nome dela? Vai que ela assiste esse episódio depois. Sofia. Aí, Sofia, olha só, mamãe babona, deixando um recado para você direto do Conacred, hein? Eu acho que é isso. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu amo a empresa onde eu trabalho, tenho orgulho em pertencer à empresa, né? Ao agro também. Eu acho que hoje nós, da revenda, vivenciamos o campo. Então, as dores do produtor, a gente sente junto com o produtor. A gente até brinca que a gente acaba sendo psicólogo do produtor num cenário como esse, né? Tão desafiador, mas que ao mesmo tempo também traz muito aprendizado para nós da área do crédito e eu acho que para todo o setor, né? Perfeito. E Simone, me tira uma curiosidade aqui, do posto ao agro. Como que foi essa viradinha de chave, né? Porque, assim, contabilidade, se formou em contabilidade, ali ainda foi ter o início da sua carreira profissional trabalhando num posto de combustível. E qual que foi essa viradinha de chave que a Simone um dia foi parar no agronegócio? Olha, o posto de combustível foi meu primeiro emprego, né? Então, o primeiro emprego você não tem muito o que escolher, né? O pai mandando trabalhar, a mãe falando, vai se vira, né? E eu comecei no posto de combustível, foi muito importante para minha trajetória, né? Mas eu sempre quis algo mais, algo diferente. E foi quando acabou surgindo a vaga para trabalhar com um produtor rural. Que bacana.
E assim, daí você foi trabalhar diretamente já numa revenda ou não? Foi trabalhar como RTV? Como que funcionou esse comecinho da sua trajetória? Não, eu fui direto para a revenda. Do produtor rural, eu já saí direto para a revenda, para a área financeira, a área de crédito e cobrança. Perfeito. Sempre atuando ali dentro do crédito. Sim, sempre dentro da área do crédito. Hoje eu tô não só focada na área do crédito e cobrança, mas também como as outras funções que uma gerente administrativa financeira desenvolve dentro de uma revenda. É a maestra ali dentro da revenda. É, podemos dizer que sim. A gente aprende bastante coisa, viu? Com certeza. E assim, Simone, a gente sabe que as revendas hoje, querendo ou não, se não for um pulmão, é praticamente um coração ali do financiamento agrícola, né? Dentro de tudo aquilo que acontece, né? O produtor rural, às vezes, ele não tem muito acesso à indústria, né? As margens já são pequenas, enfim, tudo mais. É claro que os grandes produtores acabam tendo esse não privilégio, porque também eles estão trabalhando para isso, mas eles conseguem ter esse acesso a um crédito diante da indústria, mas a maioria, no caso, a gente sabe que são as revendas que estão ali financiando, né? E como que você pode dizer para quem está nos assistindo, e até mesmo para mim, confesso que para mim que conheço, mas nunca sei o dia a dia. Quem sabe o dia a dia é quem, como você disse, quem está lá, né, realmente atuando. Como que funciona essa estrutura de concessão de crédito dentro de uma revenda, Simone? O quanto você, como maestra, faz ali com que a sinfonia possa ser cantada de maneira organizada? Olha, Tony, mudou muito, né? Igual eu comentei, a Cultivar é uma empresa que é relativamente nova, né? E no início, até uns 2 anos atrás, o crédito ele era muito baseado na confiança. Confiança, relacionamento. Nós, desde o início, tínhamos a nossa política de concessão de crédito. Era um feijão com arroz, mas que atendia muito bem, onde nós tínhamos um rating para cada cliente. E em cima desse rating era liberado um limite, um valor X para o produtor fazer suas compras. Basicamente, as garantias eram duplicadas, né? Operamos com barter, né? Mas muito mais na confiança e no relacionamento com o produtor. O MS ele vem de algumas frustrações de safra já mais antigas. Em 2021 tivemos uma frustração de safra bastante severa na safrinha e foi onde o produtor começou a acumular um financeiro aí que basicamente inviabilizou o negócio dele esse ano. Então, ano passado, nós tomamos a decisão, devido a essa mudança de cenário, de aprimorar a nossa política de concessão de crédito. E foi onde nós contratamos uma plataforma de crédito digital, capacitamos ainda mais o nosso time de crédito cobrança, levamos essa nova realidade para o nosso comercial também, para todo o time da empresa, e a gente passou a tomar decisões de liberação de limite de crédito em cima de dados mais técnicos, não em cima de relacionamento e confiança. Claro que isso pesa muito ainda, mas a gente olha muito mais para dados técnicos. E eu acho que foi uma mudança muito importante, né? Ainda mais diante do setor da complexibilidade que o setor vem passando. Então, para nós, foi importante essa mudança. Esse ano ainda, nós aprimoramos novamente a nossa política, subimos a régua, colocamos alguns critérios que, de certa forma, penalizam o produtor 100% arrendatário, endividamento alto. Então, a gente vem aprimorando ao longo dos anos. Nós temos um time comercial que é bem alinhado com o crédito, traz as informações do campo para os analistas, para a gente tomar essas decisões de uma forma mais assertiva. Vai mitigar o risco? Com certeza sim. Ainda existe, né, o risco, sempre existe o risco, mas pelo menos ele dá uma mitigada. Perfeito. E, assim, quando você diz política de crédito, né, a gente sabe da importância disso, né, até mesmo dessa questão de governança, de poder analisar cliente, dependendo da revenda da empresa, às vezes tem ali comitês de crédito, sim, né, e tudo mais.
Você tem experiência, Simone, talvez de ter alguma atuação dentro de uma revenda que não tinha uma política de crédito bem estruturada? Sim ou não? E assim, o quanto a política de crédito bem estruturada, com ali tudo muito bem alinhado para ter essas análises, ela é importante para a concessão do crédito? Eu acho que se você, sem política de crédito dentro da revenda, você não tem um norte a ser seguido. Então, qualquer cliente que vir te pedir um crédito, você acaba liberando. Se você não tiver no que... A necessidade da venda, né? Às vezes. Exatamente. E a venda, sim, ela é importante, né, para a revenda, para o comercial, para toda a estrutura, mas ela precisa ser uma venda saudável, né? Porque a venda, ela finaliza quando você recebe do seu cliente. Então, hoje, no cenário atual, eu não consigo imaginar uma revenda sem uma política de concessão de crédito. Ainda existe, Simone? Eu acredito que sim. É. Eu acredito que sim. Mas precisa ter uma política de concessão de crédito. A política em si, na teoria, a gente sabe que é muito fácil, né? Que tem algumas exceções no campo, porque você não vai deixar também de atender seu cliente que está com você há 10, 12 anos e que está passando por um momento difícil, de frustração de safra, um período difícil. Então você continua... Um caso esporádico ali. Exato. Você continua atendendo seu cliente. E que isso é cíclico, né? O agro é muito dinâmico. Uma hora vai chegar, né? Vai. E essa engrenagem, ela continua rodando. E se Deus quiser, nós teremos safras boas aí. Já tivemos esse ano. E tudo isso vai voltar a girar de forma normal, como vinha girando antes, né? Eu tenho uns amigos agrônomos que eles costumam contar 5 safras. Eles falam que tem uma média disso, né? 5 safras boas, vem uma quebrinha aí. Exatamente. Né? É mais ou menos essa é a regra. Só não sabe falar assim, se nessa que tá mais ou menos ela é considerada boa ou se ela já não é considerada tão boa. Exato. Assim, né? Mas mais ou menos gira em torno disso. E você também mencionou, Simone, sobre critérios, né? Quais critérios não podem deixar de ser avaliados ali para concessão de crédito? Eu acho que a produtividade, né? Clientes novos que nós não temos ainda relacionamento, conhecimento, é indispensável uma visita do gestor na propriedade para entender como que é a parte de tecnologia, maquinário, como que é feito o plantio, toda a parte técnica da lavoura, né? Eu acho que isso é indispensável. Nós temos alguns outros critérios também, endividamento bancário, apesar de ser um ano difícil você não pegar um produtor ou uma revenda que não esteja com endividamento bancário alto, né? A gente consulta algumas informações que isso é a Tarkin que nos traz também. Eu acho que são várias informações que você precisa ter nas mãos para tomar essa decisão final. E volto a falar, né? O relacionamento e a confiança também, eu acho que fazem muita diferença na hora de liberar o crédito para o produtor. Perfeito. E até mesmo falando dessa questão de relacionamento, né? E você até mencionou talvez dessa questão de eu atuo com um produtor de 10 a 12 anos e às vezes ele está passando por esse momento de talvez uma quebra de safra, algo que aconteceu com ele, onde ele está tendo esse período de dificuldade. Trazendo um pouco nesse sentido, você tem percebido nesses seus anos de experiência, Simone, que o perfil do produtor rural, ele tem mudado? Porque assim, muito se diz hoje sobre, né, os produtores antigos, eles estão descansando um pouco, os filhos estão assumindo essa sucessão Sim. familiar que vem acontecendo. Você tem observado realmente isso? E com essa concessão até mesmo, esse perfil do produtor tem mudado? As negociações, elas estão mais difíceis? Como que tem sido? Porque assim, numa revenda a gente sabe que o produtor ele realmente vai lá com a barriga no balcão para poder negociar, né? Você tem percebido essas diferenças com o passar dos anos? Sim, a gente tem visto essa mudança com a sucessão, né? Igual você comentou, o produtor ele está passando por essa mudança no campo. O produtor sempre foi muito bom, sempre olhou muito da porteira para dentro e passou com esse cenário, ele passou a cuidar mais do negócio dele da porteira para fora também, a olhar a propriedade dele como uma empresa, né? Olhar mais para os números, não só para a parte técnica,
números, custos que fazem toda a diferença. E essa sucessão, essa geração também é uma geração mais tecnológica, né? Que começa a levar isso para dentro da porteira. Então, a gente vê sim uma mudança no produtor, uma mudança positiva. Eu vejo isso com bons olhos, né? Só que por outro lado também, a revenda precisa se reinventar. Porque aquele produtor mais antigo, ele comprava muito por relacionamento. E essa geração nova, ela quer preço, né? Ela não quer... Claro que alguns ainda prezam relacionamento, mas o que ela quer é reduzir custo. E para reduzir custo, você precisa ter preços melhores. E às vezes nem qualidade está inserida no preço menor, preço. né? Exatamente. Perfeito, Simone. E assim, ainda falando, né, dessa nova geração de produtores rurais, porque, querendo ou não, também precisa haver essa adaptação, né? O quanto as revendas elas têm realmente parado para enxergar que, assim, não é necessariamente porque ele é um produtor rural e porque ele é um cliente que eu preciso tratar ele na mesma forma, vamos colocar assim, na mesma caixinha. É claro, tenho certeza que vocês atendem ali cada produtor diante das suas necessidades, de maneira personalizada e tudo mais. Mas essa nova geração também, ela tem uma maneira nova de negociar, não como você colocou, não necessariamente mais pelo preço, mas às vezes assim, não preocupada com outros aspectos que os seus pais ou os produtores atuais têm vindo. Como que vocês têm se adaptado a esse momento? Acaba sendo um pouco desafiador, né? Porque o produtor, essa geração nova também, ela não tem muita preocupação com alguns processos. Fluxo de caixa, por exemplo. A revenda, ela trabalha com fluxo de caixa, né? Então, você tem um compromisso ali com o seu produtor, que isso é um pouco mais dessa geração nova. Chega na data também, às vezes não se cumpre na outra ponta e você acaba não conseguindo honrar com o seu compromisso na indústria. Então, toda essa dinâmica, ele precisa acontecer. O seu fluxo de caixa, ele precisa ter entrada de recurso do produtor para você conseguir honrar na outra ponta. Então, a gente vê que essa geração nova, ela é um pouco mais descomprometida com essa questão da fluxo de caixa, de pagamento e honrar compromissos na data. Até porque também o cenário está... trazendo um pouco dessa instabilidade financeira. E falando dessa instabilidade, o que tem mais pegado nesse momento? É claro que talvez assim fique meio que quase evidente, falar assim, Tony, o que mais está pegando aqui é RJ agora no momento. A gente está muito atento aqui com essas questões de RJ. É isso mesmo, Simone? É RJ que vocês estão mais atentos? Ou não? A questão climática, ou até mesmo questões socioambientais. O que mais está apertando o calo de uma revenda ali na hora de fazer uma análise e fazer essa concessão do crédito? Eu acho que a RJ é um tema muito evidente, né? Tá todo mundo se falando disso. A gente tem visto muitas RJs, às vezes em alguns casos até desnecessário. Lá em Maracaju, a gente teve algumas situações também. A Cultivar entrou em algumas RJs, valores pequenos, né? Mas estamos também. Mas hoje, aquele cliente que ele está em RJ, a gente não dá crédito, né? Então, o que nos preocupa um pouco mais é a questão dos custos altos, arrendamento, que subiu muito, né, com o preço da soja, do milho, os arrendamentos acompanharam, mas eles não retornaram quando retornou o preço das commodities. A taxa de juro, porque ela é uma taxa de juro real, ela sai do custo do produtor. Eu acho que são vários fatores, né, Tony? Não tem como falar somente de um. É uma cadeia, né? Uma cadeia. Uma coisa interfere na outra. Exatamente. Né? Se você não tem produtividade, você não tem o grão. Se você não tem o grão, você não consegue cumprir com seus compromissos, né? Mas são várias situações que deixam a revenda em estado de alerta, né? Claro. E daí, Simone, não precisa abrir dados nem nada assim, mas nesse momento de volatilidade, vamos dizer assim, que o mercado está passando, né? Esse momento cíclico de onda alta e onda baixa, que no momento assim a gente está uma onda baixa,
surfando com muita força para poder subir aqui diante da maré. Uma vez também, e é claro que a gente sabe que um time de crédito, né, ele está ali apto e preparado, disponível, não para barrar vendas, né, como a gente sempre costuma falar, mas para procurar viabilidades de fazer negócios com os potenciais títulos de crédito que possam aparecer ali. Um barter, uma CPR, uma duplicata, uma nota promissória, e por aí, um CRA e por aí vai. Mas nesse momento de instabilidade, às vezes cria-se ali uma estratégia. Olha, se não vamos olhar para talvez esse título de crédito ou tudo mais. E daí nisso que vocês acabam, nesse momento de estabilidade, as vendas elas também acabam caindo por si só, ou as vendas elas acabam não sendo atingidas nesse momento em que o crédito está mais caro e que ele está também de um momento mais inseguro? Cai, né? Quando a gente olha para os nossos números de 2024, nós tivemos uma queda de faturamento. Por quê? Porque nós já restringimos o crédito lá em julho do ano passado para muito cliente, né? A gente, como nós também trouxemos um aprimoramento na nossa política de concessão de crédito, automaticamente a gente passou a não atender alguns produtores ali que estavam na nossa carteira. Em algum momento talvez vocês estivessem com um apetite de risco. Exato. E para esse momento agora... Não tínhamos. E esse ano não vai ser diferente, né? A gente também vai ter uma queda de faturamento, ou pelo menos andar de lado, né? Manter o faturamento de 2024. 0-0 já é gol, né? Já é gol, mas olhando muito mais para a gestão de risco. Igual comentei lá atrás, a venda, ela se concretiza uma venda quando você recebe a conta, né? E nesse momento atual, é melhor você perder uma venda do que você vender e correr o risco de não receber. O prejuízo é bem maior. É bem maior. Perfeito. E quando a gente fala de digitalização, de tecnologia, né? Há um tempo atrás, como você falou assim, às vezes era tudo muito no relacionamento, no fio do bigode ali, as coisas acontecendo hoje. Você consegue enxergar e imaginar hoje uma revenda trabalhando sem essa digitalização, sem essa tecnologia, sem monitoramento agrícola, sem questões de via satélite, né? Geoespacial, de geotecnologias? Você consegue enxergar uma empresa ela fazendo uma mitigação de risco ainda na planilha do Excel, ali o Excel carregando o mundo, Simone? Não existe, né? Na minha visão, não. Eu acho que a tecnologia ela trouxe muitos benefícios, não só para a revenda, mas em todos os setores. Falando um pouco mais de revenda, desde análise de crédito, monitoramento via satélite e outras plataformas que a gente tem hoje dentro da revenda, né? Que traz informações em tempo reais e auxiliam na tomada de decisão e otimizam os processos. Então, eu acredito que essas tecnologias elas vieram para ficar e para ajudar, com certeza, aí, a gente a cada vez mais evoluir no nosso trabalho, né? E fazer um trabalho de qualidade. Perfeito. E falando um pouquinho da parte interna, né? Você também ali tem a sua parte de gestão administrativa, tem também ali na gestão do crédito, parte financeira e tudo mais. Quanto os profissionais do mercado, os profissionais do crédito, eles estão vindo preparados para essa análise, né? Porque hoje não existe uma formação de crédito agro, né? Esse é um ponto. Então, né, existe ali uma formação talvez para um contador, para algo do tipo, onde a pessoa ela cria ali a paixão e acaba tendo aquela atuação. Mas o quanto ele está vindo preparado para trabalhar com a tecnologia e fazer uma análise de crédito? Porque a gente sabe que não é necessariamente eu apertar um botão ali numa plataforma e ela vai me gerar um dado. Mas assim, o que fazer com o dado? Qual decisão tomar com o dado que ele está gerando? O quanto esses profissionais estão preparados para esse momento, Simone? Tony, nós temos hoje, falando específico de cultivar, nós temos um time bastante preparado, porque quando nós resolvemos contratar essa plataforma, nós preparamos o time, né? Nós fomos preparados, inclusive eu, né? Então, o nosso time está bem capacitado, mas é igual você comentou. A plataforma, a inteligência artificial, ela te traz dados técnicos, né? Só que nós, profissional da área, precisamos interpretar esses dados. A plataforma ela não faz todo o trabalho por si só. E eu vejo um mercado que ele tem muita oportunidade, né? Ainda mais num ano como esse. Mas os profissionais, eles não estão preparados para isso.
O chat GPT tá deixando o povo preguiçoso, né, Tá Simone? deixando preguiçoso. Ele auxilia Até para escrever o e-mail agora o povo não pensa mais. joga né? no chat GPT. Eu acho que o chat ele ajuda, né? Só que ainda precisa ter aquele humano por trás ali pensante, né? E o que as pessoas estão fazendo é deixando o chat pensar por elas. E é onde as pessoas acabam perdendo o interesse em aprender, né? Falando, e nesse sentido de falando de tecnologia, um pouquinho de inteligência artificial, né? Mas assim, falando de tecnologia especificamente, e falando no cenário revenda, o quanto isso melhora em processo, em produtividade, né? O quanto isso acelera, no caso, talvez, uma concessão de crédito. Você percebe realmente essa diferença lá na ponta, falando em questões de faturamento mesmo, em faturamento mais rápido, Simone? Ela otimiza o processo, né? Ela acelera, na verdade. Uma análise, talvez que sem uma plataforma, você levaria 2 ou 3 dias. Você pode fazer em uma manhã, por exemplo. Então, acelera muito o processo. E otimiza, né? E dessa forma você pode se ocupar com outras coisas, né? Perfeito. E Simone, nesses longos anos aí trabalhando dentro do setor, o que mais que você podia falar assim, Tony, isso daqui foi a maior lição que eu aprendi trabalhando, né, em concessão de crédito dentro da revenda, isso daqui foi por fato de ter passado esse desafio, né? O que você diz assim, Tony, isso daqui para mim foi o meu maior aprendizado que não me tinham dito antes, mas que hoje eu posso estar compartilhando com a galera? Olha, a gente vivenciar o campo, ele te traz algumas lições, né? Hoje os sócios proprietários da Cultivar, eles vivem as duas dores. Eles vivem a dor do produtor e eles vivem a dor do empresário proprietário de revenda, né? Então, quando a gente está na ponta, na linha de frente lá, aquele seu produtor que você atende há anos e que está passando por uma dificuldade financeira, e você analisar dados técnicos, os dados vão te falar para não dar o crédito, né? Só que aí, por trás disso, desses dados técnicos, né, tem uma pessoa lá, um produtor rural, que você conhece, que tem mais de 40 anos de história, que está na segunda, terceira geração, nas mesmas propriedades, no mesmo local. Então você acaba deixando de lado os dados técnicos, é claro, sempre olhando para o risco e usando um pouco mais o coração e atendendo esse produtor. Então acho que fica esse aprendizado. Eu não tinha vivenciado ainda um período tão longo de frustração de safra e tão severo igual nós estamos vivendo hoje. Para mim está sendo um aprendizado, estou tendo que ter muita resiliência, jogo de cintura, porque você precisa atender o produtor e ao mesmo tempo você está com a indústria na outra ponta, que quer receber a conta, que está te apertando. Então a gente fica a gente fala, a gente bate e assopra, né? Nesse momento, você sente que a indústria ela também está entendendo, Simone, está sendo mais maleável nas negociações junto com as revendas? Você tem sentido isso ou não? Do meu ponto de vista, não. A indústria... Muito pelo contrário, Muito talvez. pelo contrário, exato. Eu acho que os bancos, a gente tem alguns bancos parceiros que estão sendo bem parceiros, né? Pelo menos foram parceiros da revenda, que a gente tem acompanhado. Agora, a indústria não. A indústria ela precisaria entender essa dor do campo, do produtor, e chamar a revenda e falar, não, vamos junto, o que eu posso fazer por vocês? Porque a revenda, ela financia o produtor. E quem financia a revenda é a indústria, então é uma cadeia, né? Uhum. Só que a gente não vê isso da indústria. Pode ser que venha acontecer, ano que vem, alguma coisa diferente do que a gente tem vivenciado agora. Mas precisaria ter, sim, um pouco mais de... Como que eu posso dizer? Um pouco mais de relacionamento da indústria com a revenda. Uhum. É um cenário realmente de risco, né? Sim. É isso que a gente está falando. Então, a gente consegue entender essa postura, mas é claro também que assim precisa continuar havendo financiamento, né? Então, é sempre as vias estarem buscando a melhor solução para que os negócios sejam cada vez mais saudáveis, né?
E falando em negócios saudáveis, Simone, pegando esse gancho aqui, você acredita que existe algo que a revenda ela possa corroborar para que o crédito ele continue sendo saudável, o crédito que você está concedendo hoje, ele continue sendo saudável no decorrer dos anos? Por exemplo, a gente vê que há um tempo atrás, se eu não me engano, 1 ano, 2 anos atrás, eu comecei a enxergar alguns cenários onde o produtor rural ele entregava ali talvez uma matrícula para uma análise, né? Ou até mesmo o número do CAR. E para empresas as quais não solicitavam ali a matrícula, não faziam, no caso, a questão de fazer toda a leitura de memorial descritivo para descrever qual era ali o tamanho da área, quantidade de hectares e por aí vai, utilizavam um serido CAR. E às vezes o produtor ele tinha um CAR embargado, porque na hora, né, autodeclarável, ele foi ali, fez sua autodeclaração, pegou numa área quilombola, numa área indígena, numa área de preservação e por aí vai. E daí, como ele, no caso, via que o cara dele estava em análise, ou no caso apareceu alguma coisa ali, ao constar o cara, o que ele fazia? Ele abria um outro CAR. E na hora de abrir esse outro CAR, ele não fazia ali a circunferência sobre as áreas onde foram apontadas alguma questão de compliance, né? Ou seja, ele tá... E daí, como esse cara ele ia ficar em análise até um determinado momento, ele pegava esse CAR, né, que não tinha essas áreas aqui dentro de compliance, e colocava para Simone fazer ali uma análise. Você tem percebido essas atitudes, Simone, assim ou não? E assim, falando ali da revenda, você enxerga que a revenda ela pode ajudar o produtor rural nessas situações? Porque nessa que eu te trouxe agora, o produtor, às vezes, ele tem uma faixa pequena ali com o IBAMA que precisa ser regularizado. Você sente que a revenda ela também tem essa preocupação? Fala assim, nossa, é um produtor com tanto potencial, deixa eu ajudar ele a resolver essa questão aqui para que eu possa atendê-lo. Existe essa jogada junto com o produtor? Você já viu praticando? É feito por vocês? Como que você enxerga isso? Nós não auxiliamos hoje o produtor a resolver esse tipo de situação, né? Mas a gente vê, sim, essas situações acontecendo com o produtor. Um exemplo bem recente, o produtor ele tinha uma área de embargo por conta de uma cerca que caiu da propriedade e pegou um pedacinho da área dele. E aí o que acontece? Acaba inviabilizando toda a matrícula dele, né? Então essas situações a gente analisa, sim. É essencial o CAR. Sem CAR você não faz uma CPR hoje. Então para você fazer barter com o produtor você precisa do CAR. Ainda tem essas situações na nossa região lá, principalmente na área de Bonito, que é uma região de atuação da Cultivar, porque a área de Bonito ela é uma área de turismo, né? Então tem muito isso, mas infelizmente... Terras indígenas, né? Mato Grosso ali acaba tendo... Tem terras indígenas de quilombolas, né? Mato Grosso do Sul, tá, Mato gente? Grosso Simone é do do Mato Sul. Grosso do Sul. Então, infelizmente, os dados são todos cruzados, né? E a trade não faz negócio com esse produtor, banco não faz negócio com esse produtor, acaba que o produtor fica inviabilizado a fazer financiamento, operações com as trades por conta desses embargos. É claro que isso dificulta muito a vida do produtor. Hoje a revenda, ela olha isso sim, né? Mas ela não leva tão ao pé da letra. Mas eu acredito que num futuro muito próximo, até a própria revenda vai ter que estar olhando isso e se tiver produtores com esse tipo de situação, negar crédito também, que a gente não vai conseguir atender porque acaba sendo penalizado pelos órgãos, né? Porque querendo ou não, é uma outra via de potencializar a venda. Sim. Né? E você também trazer essa questão do relacionamento junto com o produtor, né? Porque eu fico pensando, às vezes é tão burocrático, né? Tentar resolver essas determinadas situações, né? Eu tenho um amigo que ele teve uma área que a área ela recebeu um compliance, se eu não me engano, de IBAMA, posso estar equivocado, mas a sombra que fazia de uma área, acho que das árvores ali, pegou durante a área e na hora de passar o satélite, pegou a sombra, não é nem a área ali, daí identificou e pumba, notificou, e ele está recorrendo ali para poder tirar esse embargo.
Mas, assim, eu também enxergo que essas atuações de colaboração do mercado junto ao produtor rural, porque, assim, sem o produtor também não vai haver negócios, a gente não vai conseguir prosperar, né? Ele continua sendo o protagonista de Tudo tudo começa no campo. que acontece no agro. E, assim, às vezes a gente teria até muito mais produtividade se a gente conseguisse ali trabalhar com ele. Talvez uma maneira seja essa da gente como resolver esses problemas para o Sim. produtor rural e não deixar com que ele mesmo se resolva, porque senão ele vai utilizar essas áreas que ele tem e às vezes fica até diante das dificuldades, diante de todo o cenário que acontece, sujeito, infelizmente, a ter atuações, como a gente mencionou aqui, de querer burlar algo para conseguir ter o seu financiamento, uma vez que ele já não vai ter acesso em outras vias de crédito, Sim. né? E Simone, mulher, mãe, agro, tudo o que a gente sabe que se hoje não é fácil, talvez menos desafiador do que uns anos atrás, mas também não foi fácil chegar até hoje. Você como mulher, Simone, e num cargo de muita importância, relevância e com muita autoridade no setor e que vem construindo cada vez mais, o quanto você enxerga desafiador uma mulher altamente competente como você, que vem construindo resultados consolidados ano após ano, mostrar realmente que eu não estou aqui simplesmente porque eu sou bonita, dos olhos azuis, né? Eu tenho muita competência aqui para poder estar entregando. O quanto desafiador você encontrou desafios no decorrer desses anos? E se você continua achando assim desafio mostrar para o mercado que assim, olha só, não sou só um rostinho bonito, eu sou muito competente no que eu faço. A mulher, né, Tony, ela tem tripla função, igual você mesmo mencionou. Então, para nós, é muito mais desafiador. Porque você tem mãe, você é mãe, é dona de casa, é esposa, tem que se cuidar também. Então, são várias coisas que a gente precisa dar conta e ser profissional ainda, né? Você precisa chegar na empresa e ter um psicológico ali para se desligar de tudo isso e trabalhar. Graças a Deus, hoje a empresa que eu trabalho, eu sou muito bem vista lá dentro. Não tenho problema de relacionamento com machismo, alguma coisa desse sentido, por eu ser mulher. Eu acho que eu conquistei meu espaço, o meu respeito, de forma gradativa, não foi da noite para o dia, foram 10 anos. E o papel da mulher dentro da revenda ou qualquer outro setor, ele é de suma importância, né? Eu acho que nós, mulheres, somos tão competentes quanto vocês, homens. Não é questão de ser mulher ou homem, é currículo, é preparo, né? É claro que os desafios da mulher, ele é maior, são maiores, né? Por conta do que eu mencionei aqui. Mas... As verdadeiras malabaristas na vida, né? Vão equilibrando Exatamente. todos os pratinhos ali com maestria. Exato. Eu concordo, assim, eu tenho a minha esposa, assim, eu falo, meu Deus, como consegue, né? O homem, ele é limitado, Simone, isso daí eu assino embaixo, tá? E eu acho que a mulher tira isso de letra. Hoje o nosso time lá da matriz, da Cultivar, é todo feminino, do administrativo financeiro, com excesso do nosso jovem aprendiz, mas ele é todo feminino. Todas com currículo, capacitadas. Nós não escolhemos ter um time financeiro, que quando surgiram as vagas, elas se destacaram no processo seletivo. E eu acho que é isso, acho que a gente tem um papel muito importante no mercado de trabalho e que isso só vai, ao longo dos anos, mostrando que nós somos capazes quanto vocês também. Perfeito, Simone. Simone, olhando agora ali para aquela câmera, se você pudesse deixar um recado para essa mulher, né, que está assistindo você aí agora, às vezes as mulheres que estão ali na sua casa, no seu dia a dia, às vezes buscando uma recolocação no mercado, as universitárias que estão aí querendo se formando em contabilidade, se formando talvez em alguma outra faculdade e que não enxergam o agronegócio como uma oportunidade, não sabendo que assim, nossa, eu posso atuar no time de crédito, numa revenda, às vezes que nem tem essa visão. Olhando para aquela câmera agora, qual que é a dica que você dá para essa mulher? Para essa menina, para essa jovem, para essa adolescente que tem o desejo em crescer profissionalmente, como você aí que vem deixando legado nesses anos e que talvez hoje não tenha visto essa oportunidade de atuar num grande time de crédito dentro do setor? Bom, eu acho que principalmente, né, é acreditar em si mesma, se desenvolver,
ter muita disciplina, buscar conhecimento, porque o conhecimento ele é constante. E eu acho que é isso. O primordial é ter força de vontade. Força de vontade e disciplina. Que eu acho que com isso daí vai longe. Perfeito, Simone. E Simone, a gente está chegando ao fim. Nosso episódio passa rápido, né? A gente fica aqui nas expectativas de tudo fazer acontecer, mas quando a gente começa a conversar aqui, dá vontade da gente fazer um monte de pergunta, a gente querer conhecer um pouquinho mais. Mas se você, Simone, agora pudesse deixar a frase da Simone ecoar na eternidade, né? A frase de Simone Lamper no segundo episódio do Podcred, o que você poderia deixar? Pode ser uma frase sua, pode ser uma frase de alguém que você gosta, alguém que você admira, talvez um lema que você carregue para sua vida e que você gostaria de compartilhar agora com a pessoa que está assistindo a gente agora, seja no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, que vai estar acompanhando a gente e que até mesmo aqui para essa galera que está aqui, né, diretamente do maior congresso de crédito agro da América Latina, o 7º congresso. Qual é a mensagem de Simone Lamper nesse segundo episódio de Podcred? Olha, acho que não foge muito do que eu falei anteriormente. Busque se desenvolver sempre. Faça o que você goste, porque faz diferença. Eu sou apaixonada pela minha profissão, pelo meu trabalho. E isso faz com que você acorde motivado todos os dias para você trabalhar, se desenvolver e ser uma profissional melhor. Não só profissional, mas como pessoa também e ser humano. Maravilha, Simone, maravilha. Simone, a gente tem um quadro aqui que chama o Dá Crédito para Quem? E nesse Dá Crédito para Quem, a gente sabe que muitas pessoas nos apoiam, nos incentivam, nos motivam, no caso, a continuar. Né? A gente sabe que assim como as safras elas têm as suas oscilações, nós também sofremos oscilações na vida, pessoal, profissional e por aí vai. Mãe passa por um carrossel de emoções o tempo todo, né, Simone? Sim. E dentro disso, essas pessoas elas não podem deixar de ser lembradas por nós. Então esse episódio do Dá Crédito para Quem é onde a gente dá a oportunidade, Simone, aqui não de uma pessoa. Eu sou caridoso, porque às vezes dar crédito para essa pessoa vai ser difícil, mas para 3 pessoas às quais você gostaria agora de dar crédito nesse momento, Simone. Olha, se eu fosse falar todas as pessoas que são importantes na minha vida aqui, acho que eu ficaria mais uma meia hora falando. Seria mais um episódio. Seria mais um episódio. Mas eu não poderia deixar de falar dos meus pais, né, que são de extrema importância para minha vida. Não só a minha vida, mas para tudo, são minha base, né? A minha filha, que é a minha motivação diária. Vai passar de 3 pessoas aqui. O meu marido, que sempre está me apoiando, né? Nunca falou não vai, muito pelo contrário, sempre me incentivou. Maridão, tá com moral, faz o corte dessa parte e grava aí. E na minha vida profissional, eu tenho uma pessoa que ela é muito importante, que hoje eu convivo com ela, eu já conheço ela, deve ter uns 20 anos, mas eu convivo diretamente com ela, que é um dos sócios proprietários da Cultivar, que é o seu Antônio. Tenho uma admiração e um respeito por ele. E hoje, o que eu sei, eu devo muito a ele. Ele praticamente foi um mentor meu aí na minha jornada durante a Cultivar. Está sendo um mentor. Eu acho que é isso. São essas pessoas que eu carrego comigo. É claro, tem muitas pessoas importantes, mas seriam essas para citar aqui, né? Maravilha, Simone. E Simone, quem quiser te encontrar nas redes sociais, né, no LinkedIn, Instagram, seja onde for, como que eles conseguem te encontrar? Meu Instagram é Simone Lampert 1 e o meu LinkedIn Simone Lampert. Perfeito, Simone. Simone, algo mais que você gostaria de falar? Algo que a gente esqueceu, que eu deixei de passar por aqui, que você gostaria de citar? Acho que, assim, Tony, só para reforçar, né? A gente fala muito do produtor, da cadeia toda, da revenda, mas hoje tudo acontece lá no campo, né? Igual você citou, começa lá com um produtor rural. Então a gente depende dele. A cidade onde a gente mora, ela é 100% agro. Então todo o comércio, toda a cadeia, tudo é voltada para o agro. E quando a gente olha de fora, às vezes a gente vê o produtor como vilão. E ele não é o vilão que às vezes é pregado, né? Porque o produtor, se ele produz, se ele tem safra, se ele tem produtividade,
a cadeia vai girar de forma normal, né? Então, eu acho que é um momento delicado, desafiador, sim. A gente precisa separar os bons dos maus pagadores, dos maus... Joio do trigo. Joio do trigo, exatamente. Mas eu acho que esse cenário, ele passa, né? A gente já teve safras boas esse ano. Se Deus quiser, ano que vem, a gente também vai ter uma safra boa, com produtividade. E isso vai passar. Eu acho que entender o campo e vivenciar ele traz uma bagagem muito grande para quem está ligada diretamente ao crédito. Não só o crédito, né, mas todas as áreas. Eu acho que é isso. Fantástico, Simone. Simone, gostou? Adorei. Que bom, já esperamos vocês para os próximos, viu? Ok, obrigada. Obrigado, Simone, obrigado pela sua participação, obrigado pela sua experiência, obrigado por todos os temas que a gente abordou aqui. Com muita experiência, muita maestria, você soube conduzir aqui de uma maneira muito educacional, assim, pudemos aprender muito com todo o seu legado, tudo aquilo que você construindo dentro do setor, principalmente dentro das revendas, viu? Muito obrigado, Simone. Imagina, eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Imagina, e muito obrigado a você que nos acompanhou no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, que está acompanhando a gente aqui. Simone Lamper, ela foi a estrela do segundo episódio do Podcred, o podcast oficial do Conacred. Muito obrigado.